Salve meus amigos, tudo certo? Sejam bem-vindos à Última Marcha. Hoje com um conteúdo muito especial, muitos de vocês pediram uma resposta, queriam saber quando que a Stellantis, Fiat, Jeep, Peugeot realmente vão começar a produzir carros híbridos e elétricos aqui no Brasil. E eu vim até a fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, atrás dessas respostas. Eu estou aqui dentro do Safety Center, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias de Segurança. Os caras montaram ali um palanque, O presidente da Stellantis está aqui, o Antônio Filosa, todo o time de engenharia, o Tonani e várias outras pessoas para poder responder todas essas perguntas. Vamos falar de carro híbrido leve, híbrido plug-in e também 100% elétrico. Quando que essas tecnologias de fato vão começar a chegar nos carros aqui no Brasil? Será que realmente todas elas serão fabricadas, meus amigos? É o que a gente vai começar a responder para vocês a partir de agora. Bora? Olha só, meus amigos, vamos começar aqui pelo embrião de toda essa história do sistema Biohybrid, que é um sistema híbrido leve, o mild hybrid. A gente tem um alternador com mais ou menos 3 cavalos de potência, que é utilizado mais nas arrancadas, às vezes num ponto morto eletrônico, o sistema sente que o motor combustão pode ser desativado e você manter o carro rodando, como já acontece com o Kia Stonic, por exemplo. Essa é a lógica desse sistema, com uma bateria de apenas 1 kWh, uma bateria muito pequenininha, e não é um carro que consegue rodar, tracionar mesmo as rodas com sistema elétrico, mas ele está aqui para ajudar a vida desse outro cara, que é um motor 3 cilindros 1.0 turbo, que é o 200, utilizado aí no Pulse e também no Fastback. Pela configuração, eu acredito que esse sistema vai estrear nos carros da Fiat, principalmente o Pulse e Fastback, e talvez nos modelos Peugeot um pouco mais para frente, tá? Vamos dar uma investigada aqui também, para vocês verem que a bateria é muito pequenininha, ela está embaixo do banco. Tem alguns carros que utilizam lá atrás. O próprio Stonic mesmo, que eu comentei para vocês, como nível de comparação, porque ele tem um sistema um pouco parecido, eles eliminaram o step tradicional e colocaram a bateria aqui atrás. Eu até prefiro muito mais essa solução, porque você não sacrifica o pneu. A gente precisa do sobressalente, do pneu step aqui no Brasil, com um pneu de verdade. Esse negócio de kit não funciona, ainda mais carros que você vai utilizar mais próximo da vida real, Esse carro, inclusive, está aqui com as rodas que, se não me engano, são as rodas do Pulse. Só que eles colocaram, para confundir a nossa cabeça, colocaram volante da Jeep em todas as plataformas. Mas é isso, mais um close nas baterias e vamos passar para a segunda fase de projeto para vocês conhecerem um sistema que já é mais evoluído do que esse, não evoluído, um pouco mais complexo, e já consegue tracionar o carro com os motores elétricos propriamente ditos. Beleza? Que é o Biohybrid EDCT. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou mostrar agora o terceiro filho na cadeia, dentro dessa família, Biohybrid. Esse é o Biohybrid EDCT. EDCT porque o câmbio está conectado a um motor, de mais ou menos 16 kW. Aqui o mesmo alternador de 3, então dá mais ou menos aqui 25 cavalos se a gente for pensar, uns 8 kg de torque, aproximadamente. Lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, são suposições, a gente está tentando interpretar porque nem mesmo a Stellantis passou essas informações para a gente. Mas temos um motor elétrico mais potente que está conectado a uma transmissão de dupla embreagem que elimina o uso de correias, por exemplo, o Corolla Cross e o Corolla Sedan. Tem ainda um sistema que lembra o CVT. Então a rotação é muito elevada, você acaba tendo muita perda de potência. E eles prometem aqui que essa perda vai ser infinitamente menor dentro desse sistema, tendo aqui o motor elétrico maior, e o câmbio já diretamente conectados. E o alternador de 12 volts e aqui o sistema 48 volts, trabalhando em conjunto. Esse motor aqui, 4 cilindros, já não é o 3 cilindros. Então, aparentemente, também o T270. Vamos lá, se eu for levantar para vocês suposições, eu acredito que esse sistema aqui deve ficar reservado para a Jeep e o sistema de entrada para os carros da Fiat. Ou talvez no Fastback mais completo, talvez nós tenhamos o Biohybrid EDCT. Mas
até pelo porte do carro, né, eu estou muito mais acreditando que isso aqui vai ser o powertrain do Renegade, né? O plug-in vai ser do Compass, com um valor mais adequado para o mercado, porque quando o Compass 4xE chegou 349 mil, eu falei de cara que esse preço ele estava além da conta, no tanto que depois tivemos esse carro sendo vendido a 289, mas temos que falar de carros aqui, no caso do híbrido plug-in, de 250 mil, meus amigos. Né? Não podemos subir muito o custo porque também não vai ter escala. E precisa de escala para os custos também baixarem. Então, é toda essa matemática aí que precisa ser encaixada e um dos esforços da Stellantis para fazer essa mágica acontecer é incentivar os fornecedores também a entrarem nessa onda. Porque a Fiat, a Jeep, Peugeot, quem seja, não faz carro sozinho, né? Elas não fazem carro sozinhas, precisam dos fornecedores juntos. E aqui, obviamente, temos o tanque de combustível pintadinho de verde, bastante capacidade. Também não sabemos, mas provavelmente vai ser um sistema flex. Não faz sentido a gente fazer um carro só a álcool aqui no Brasil. Né? Por exemplo, em Brasília o álcool não faz tanto sentido. Agora, se você colocar na cabeça que você quer ser mais sustentável, que também é muito legal, né? Você quer ajudar a não poluir tanto o meio ambiente, você vai priorizar o uso do álcool. Mas a gente precisa ver na prática como que vai ser a autonomia. Por exemplo, se com gasolina o carro fizer 26 e com álcool 20, pode ser razoável, né? Então, finalizando aqui a nossa passagem, tirando a mão da frente do tanque, a gente vai para a bateria, que ela é o mesmo tamanho da híbrida leve. A única diferença mesmo é que o carregador é mais potente e ele fica livre para gerar energia suficiente para você mover o carro também no modo 100% elétrico, que fica aqui o inversor, tudo muito bem encaixadinho, muito bem distribuído. Essas plataformas mais modernas, elas já foram desenvolvidas pensando, aí eu estou falando da Small Wide, né, e outras plataformas utilizadas pelo grupo, se eu não me engano, plataforma CMP também, são plataformas já pensadas para hibridização, palavra difícil, né, hibridização e eletrificação. Então, sistemas mais modernos. Plataforma modular, então você consegue encaixar, consegue esticar o entre-eixo se você precisa, dependendo, encaixar uma bateria por baixo, mudar o tanque de posição, é um sistema muito mais prático, muito mais versátil. Então vamos lá, só recapitulando, falei de mild hybrid, né, híbrido leve, depois o sistema DCT com um câmbio conectado, agora a gente vai falar de híbrido plug-in. Tá? Vamos seguir nessa lógica e finalizar com o modelo 100% elétrico daqui a pouquinho para vocês. Evoluindo na escala do que o Grupo Stellantis pretende vender aqui no Brasil, né, no futuro próximo, a gente tem agora o Bio-Hybrid Plug-in. O sistema já lembra bastante o que nós já encontramos no Compass 4xE, por exemplo, só que ainda é, né, um carro importado da Itália, e aqui vemos elementos que, segundo o próprio presidente da Stellantis, né, o Filosa, isso vai ser produzido no Brasil sim. Então aí ó, nós temos um conjunto aqui, ó, também um alternador que vai gerar energia para o sistema, trabalhando em conjunto com o T270 de 185 cavalos, motor 1.3 turbo. Jogando para cá, nós temos já o pack de baterias sendo distribuído. E ali atrás fica um motor traseiro, então vai ser um carro com sistema 4x4, assim realmente como acontece com o Compass 4xE. E também estamos falando, né, como vocês sabem, de ou não sabem talvez, né, o motor elétrico tem mais ou menos 60 cavalos de potência. Então, levando em consideração, a gente não tem, né, os dados técnicos exatos, mas se a gente for levar em consideração, como eu já estou utilizando, né, o Compass 4xE como base, possivelmente 240 cavalos de potência, né, já é potência suficiente para você rodar bem na cidade. Pode rodar no modo 100% elétrico, ele vai tracionar o carro cerca de 50 km com uma recarga. E também no modo híbrido, se a gente puder utilizar, né, como comparação, justamente o Compass 4xE, no caso do Compass, a gente roda mais ou menos 24,5 km com apenas 1 litro de gasolina. A gente não sabe o que vai ser aqui também, porque em todos os momentos da coletiva, a Stellantis falou em etanol, ela quer focar híbrido com álcool, né, com etanol, que obviamente não vai ter a mesma autonomia se você rodar com gasolina, né? No caso do Compass 4xE, ele é só com gasolina, você não consegue rodar com álcool, mas aí com etanol sim, o jogo vai ser bastante diferente. Retomando a nossa conversa agora por esse outro ângulo, porque está um pouquinho difícil gravar, porque estamos no Safety Center, dentro da fábrica da Fiat, né, do Grupo Stellantis aqui em Betim, e tem vários jornalistas, influencers, então inevitavelmente uma hora ou outra uma pessoa vai passar na frente, mas está tudo perdoado, né, meus amigos? Então, ó, mostrando melhor para vocês em detalhes, esse aqui é o motor 100% elétrico conectado no eixo traseiro, com cerca de 60 cavalos de potência. A gente tem aqui o que parece ser um inversor, né,
E o pack de baterias fica aqui no túnel central. Ainda temos o tanque de combustível. E ainda mais baterias, né? Eles fizeram uma distribuição aqui para não atrapalhar-se tanto. Você pode ver que o motor está encaixado mesmo, abraçado pelo sistema de suspensão traseira, para que você não sacrifique tanto o porta-malas. Claro que você vai perder um pouco de espaço, porque tem esse cara aqui do lado, mas ainda é uma solução bem inteligente. Esse aqui, na verdade, é um sistema que, por mais que eu defenda os carros elétricos, né, eu admito para vocês que o Brasil precisa de uma transição, precisa de tempo ainda, tanto de infraestrutura, principalmente em custos, né, para que mais pessoas tenham acesso aos carros. Então, o híbrido plug-in, para mim, ele é o mundo ideal. É possível rodar cerca de 50 km no modo 100% elétrico, caso você queira rodar no modo 100% elétrico. Dá para rodar no modo híbrido. Se acabar a bateria, você vai rodar só com o motor D270, que ele é mais do que suficiente para você rodar bem, né? 185 cavalos, 27,5 kg de torque. Então, estamos muito bem, obrigado. Eu acredito que esse carro aqui, inclusive, é o Compass 4xe sem capa, tá, meus amigos? Tem um mistério danado rondando tudo aqui, mas o importante é a gente saber que a Stellantis tem no portfólio todas as soluções, pelo menos está mostrando para a gente que todas as soluções, desde o híbrido leve ao híbrido plug-in e também o 100% elétrico. Bora mostrar o carro com a plataforma BEV, que é justamente o carro movido exclusivamente à energia elétrica. Bora! Voltando rapidinho aqui nesse carro, porque faltou uma informação, as baterias têm 12 kWh de potência. Então dá para recarregar rapidinho, cerca de 3 horas aí num Wallbox, você já vai ter 100% de energia para rodar aproximadamente 50, 55 km com uma recarga. Tá aqui o nome da criança, ó, Biohybrid Plug-in. Seguinte, meus amigos, agora no fim dessa escadinha que a gente está falando para vocês, chega o modelo 100% elétrico, ou os modelos chegam, né, 100% elétricos, porque a gente não sabe exatamente em quais carros o Grupo Stellantis vai colocar essa motorização, que nós temos aqui um motor puramente elétrico embaixo do capô, numa posição já tradicional. Isso também ajuda a diminuir os custos de produção, na casa aí de 122, 125 cavalos e uma bateria com mais ou menos 45 kWh. A nível de comparação é exatamente a mesma capacidade que a gente já tem no modelo Dolphin da BYD, que inevitavelmente, né, vai ser aí uma das principais concorrentes da Stellantis no futuro próximo. Eu curto muito essa tecnologia, mas eu concordo também com o posicionamento da Stellantis de que precisa ter escala e a gente precisa também pensar nos empregos, né? Eu acho que a gente sempre pensa assim, mas se tem o carro elétrico lá fora, por que não traz? É interessante, obviamente, a gente produzir localmente para preservar empregos também, né? E garantir que essa escala seja sustentável. Não adianta também produzir o carro agora de cara no Brasil e ele ser caro demais e ser acessível para uma parcela muito pequena da sociedade. A gente sempre defende aqui a eletrificação, mas que ela aconteça mesmo no momento correto da indústria e do consumo. A taxa de juros tem que estar menor, o custo de produção tem que estar menor, né? O Brasil ainda tem um problema da produção das baterias, que é o calcanhar de Aquiles, na verdade, da indústria hoje, porque temos qualidade, capacitação técnica e já motores elétricos em produção aqui no Brasil. A WEG, por exemplo, é uma empresa que já está à frente nesse processo, mas as baterias ainda assim são a parte mais difícil nessa escala aí de produção. Nós temos até materiais sendo extraídos no norte de Minas e em outras regiões, América Latina também fornecendo vários materiais raros, mas o problema não é nem a extração desses materiais, é o processamento, a criação da bateria em si. Então, acredito que os próximos capítulos ainda serão um pouco demorados, mas a gente vai ter novidade em breve para trazer para vocês aqui no Última Marcha. Bora continuar a nossa jornada aqui de eletrificação dentro da fábrica da Fiat em Betim. Tudo que eu falei para vocês agora é baseado nas minhas opiniões, né? Mas agora eu vou pegar a opinião do cara que realmente entende, que inclusive trabalhou aqui na fábrica. Muitos de vocês conhecem e admiram, certamente. Opa! Professor Camanzi. Emílio Camanzi, para quem não sabe, trabalhou na Fiat. Que ano que foi? Vim aqui em 92, fiquei até o fim de 97, foram 6 anos. Quais carros você trabalhou diretamente assim no lançamento? Foi os primeiros com injeção. Legal. Os primeiros, os Uno com injeção. Uno, Depois teve o lançamento do Tempra duas portas, do Tempra 16 válvulas,
da perua Tempra, do Tempra Turbo, do Uno Turbo. Legal. Meu Deus, tem muito Palio eu não vou falar muito, o pessoal vai achar que você já é idoso, mas não é, né? Não, sou. Agora é o seguinte, a pergunta que não quer calar, depois de tanta história compartilhada aqui, professor Camanzi, qual que é a sua opinião sobre essa estratégia da Stellantis de investir no híbrido, principalmente com etanol? Vai ser flex, né? Não tem como não ser flex, mas exato. O que você acha dessa decisão? Olha, eu acho que eles estão no caminho certo, né? Porque eu acho que a eletrificação do Brasil total, não é? Ainda é muito cedo, né? Ele precisa levar em conta o tamanho do Brasil, né? Como é que você consegue fazer com que você possa reabastecer nesse Brasil inteiro, né? Quer dizer, você viajar de carro, andar de carro no Brasil como você anda hoje com os a combustão. Com o elétrico hoje isso vai levar muito tempo. Vai chegar? Vai. Isso já aconteceu com o etanol, né? O etanol, nos anos 70, quando foi lançado, você ia viajar, você precisava programar para saber onde é que tinha posto com etanol. Né? Porque naquela época os carros não eram flex, eles eram a gasolina ou a álcool, né? Uma coisa ou outra, né? Era uma coisa ou outra. E quando você chegava no etanol, você precisava tomar cuidado, porque não era todo posto que tinha. Um dia chegou. A eletricidade também vai acontecer, né? Por enquanto, quer dizer, essa fase de transição, o híbrido é o caminho, né? Porque você consegue despoluir, descarbonizar, né? Em função do uso do etanol e do uso da eletricidade que o próprio carro gera, né? E você consegue viajar, você anda com o carro normalmente. Eu acho que eles estão no caminho certo, principalmente com essa vantagem que o Brasil tem, que nós temos, de ter o etanol. Quando que você acha, só para finalizar, quando você acha que a gente vai ter carro elétrico em produção no Brasil? Dentro de 2, 3 anos? Eu acho que a produção, ela vai começar, os chineses acabaram de chegar aí, né? Eles devem começar a produzir em 2 anos, né? É o que eles preveem, isso, né? Por aí. Fim de 2024, fim do ano que vem. Mas os carros elétricos ainda vão continuar sendo por uma minoria, né? Quer dizer, eu acho que até a gente chegar ao ponto que todas as montadoras produzam carros elétricos, coisa e tal, o híbrido, quer dizer, vai levar ainda pelo menos uns 10, 12 anos, né? E o híbrido vai ser a grande solução. A transição completa, então, para o elétrico, você acredita 10 anos no mínimo, né? Ah, com certeza. Para termos realmente muitos carros elétricos nas ruas. Exatamente, para você ter produção só de carro elétrico, por exemplo. Tá? Seguinte, eu sou só um aluno, né? Ele é o professor, mas eu também concordo, pelo menos 10 anos de transição aí nessa indústria. Tem. Mas uma coisa que a gente precisa reconhecer, a indústria já está se transformando e muito rápido, né, Camanzi? Exato, ela tem que se transformar, né? Para poder sobreviver, manter os empregos que ela tem hoje, né? Quer dizer, sabe? Quer dizer, manter a economia, né? Sim, rodando, não é? Então ela precisa se transformar, porque o mundo está se transformando, quer dizer, não é só aqui no Brasil, quer dizer, o mundo está se transformando todo. E ela tem, as brasileiras também têm que acompanhar, óbvio. Isso aí, falou, tá falado. Seguinte, eu saí do galpão ali rapidinho, porque o pessoal da Stellantis organizou aqui uma fila, estou um pouco no contraluz, né? Mas uma fila com todos os modelos do portfólio de todas as marcas dos carros vendidos aqui no Brasil. Então vou mostrar rapidinho para quem não conhece, né, a nível de curiosidade. Esse é o 500, 100% elétrico, carrinho legal, a gente já andou nele e hoje a gente vai dar mais uma volta. A gente tem o E208, 100% elétrico. Fala, jovens, tudo certo? Mineiros na área, que tem o mesmo powertrain do E2008 com 136 cavalos e 26,5 kg de torque, se não estou enganado. Aqui, como você já está escutando, né? Aí já temos motor a combustão no jogo. Esse é o Compass 4xE, o Compass híbrido plug-in com motor T270 de 185 cavalos e o motor elétrico aqui no eixo traseiro. Então é um carro 100% elétrico. E as duas vans a gente tem tanto da Citroën quanto o escudo da Fiat, que é basicamente o mesmo carro, né? Só com as nomenclaturas ali, os badges diferentes. Então, E-Jump e o escudo. Eu não dirigi esses carros ainda. Quem sabe pode ser uma oportunidade de fazer esse test drive e passar as percepções para vocês. Mas eu não andei por uma questão de tempo, né? Até um concessionário lá de Brasília já prometeu esse carro umas 3 vezes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse carro, tá? Seja o escudo ou a Jump. E tem a Expert também da Peugeot, que não está aqui, né? Mas que utiliza basicamente o mesmo powertrain.
para gravar um vídeo mais detalhado para vocês, tá bom? Então vamos dar uma voltinha ali com 500 100% elétrico. Então é isso, resumo da nossa conversa, né? Teremos muitas novidades no mercado brasileiro em 2024. Tentei puxar dos caras ali um cronograma, né? Qual montadora começa primeiro, qual será a segunda, terceira colocada nessa lista aí da eletrificação. Não disseram, mas ao que tudo indica, essa transição começará com Jeep e Fiat, que são as marcas que mais vendem aqui no Brasil. Afinal de contas, eles precisam de escala. Mas também não sabemos qual será o primeiro modelo. Eu aposto, obviamente, na Fiat, Impulse, Fastback e Jeep, obviamente, Renegade Compass e consequentemente, também Commander. Mas é isso. Novidades importantes a caminho. É legal saber que a Stellantis, né, não quer só importar, ela quer produzir aqui no Brasil, desenvolver e fabricar. Isso é importante para a gente preservar empregos também e valorizar a indústria nacional. Então aquela história de que quem ri por último ri melhor, pode ser que faça sentido, né? E não vamos aqui apontar se ela demorou no caminho, nessa jornada ou não. O importante é que venha de forma assertiva, que os carros cheguem com boa tecnologia e com preços que a gente consiga comprar. Isso também é importante, né? Não adianta trazer a gente aqui, mostrar carros incríveis, plataformas incríveis, se essas tecnologias não forem compráveis. É ou não é? Agora, a pergunta para você que está assistindo esse vídeo, né? Qual é o sistema mais adequado para o Brasil nesse momento? Híbrido leve, híbrido normal, como o caso do Corolla, por exemplo, híbrido plug-in ou 100% elétrico? Mande aí nos comentários, fazer questão de responder um por um. Valeu pela parceria e audiência de sempre e até a próxima. Tchau!